Bem-vindos. A Voz das Cidades continua a norte. Desta vez estamos em Vila Nova de Gaia, o terceiro concelho com mais população no país. Este debate está a ser gravado no World of Wine, aqui em Vila Nova de Gaia, que tem uma boa vista para a cidade do Porto, mas também ainda para a Serra do Pilar, aqui de Vila Nova de Gaia. No debate participam três dos candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Passo a apresentar João Paulo Correia, candidato pelo Partido Socialista, André Araújo, candidato pela CDU e também João Martins, candidato pela coligação Bloco Mais Livre. Bem-vindos, os três. A Renascença convidou ainda Luís Filipe Menezes, candidato pela coligação Gaia Sempre na Frente, que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal, recusou participar no debate. Foi também convidado António Barbosa do Chega, que justifica a ausência com motivos de saúde. João Paulo Correia, vamos começar por si. É candidato a uma Câmara Municipal que foi liderada nos últimos 12 anos pelo Partido Socialista. Na herança ficam alguns processos judiciais. Há uma perda de mandato agora ex-presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, por um crime de peculato. Também um ex-vice-presidente, Patrocínio Azevedo, foi constituído arguido num processo de alegada corrupção. Como é que se recupera a confiança do eleitorado? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Queria cumprimentar a Rádio Nascença e também os candidatos que aqui estão neste debate do Livre Mais Bloco e da CDU. Dizer que estamos cá hoje, mas podemos ter tomado a mesma decisão que os ausentes, não estarmos neste debate. Mas temos estado em todos os debates, o que também marca a diferença entre os candidatos e os partidos que realmente estão empenhados nesta campanha autárquica e no esclarecimento da população, que é fundamental. Estes debates servem para esclarecer, mas não podemos deixar de notar a ausência permanente aos debates do candidato da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal e também do Chega. Há uma espécie de namoro escondido entre estas duas candidaturas de direita e isso está muito à vista nos debates. Há quem diga que a ausência do candidato da coligação é por excesso de confiança, o que é grave. Há quem diga que foi por lhe ter corrido mal o debate na televisão pública. O que eu sei é que cada vez mais os gaenses também se apercebem que do lado dessa candidatura, do lado desse candidato, as marcas da ausência, da falta de dinâmica, da apatia são cada vez mais visíveis e a ausência no debate e nos debates são mostra disso. Respondendo à pergunta, eu nunca comentei casos judiciais, não faço julgamentos na praça pública, esperemos que os tribunais e a justiça façam o seu trabalho e que as pessoas também se possam defender nos tribunais e nos processos. Eu sou candidato com provas dadas, exerci funções de Presidente de Junta de Freguesia, de uma das maiores juntas de freguesia do país, de deputado da Assembleia da República, coordenei comissões de inquérito à banca e também na última comissão de inquérito ao caso das gêmeas, como também fui secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Desempenhei funções com provas dadas, resultados e, acima de tudo, com uma postura de seriedade irrepreensível. Candidato-me não pertence à Câmara Municipal, ao contrário do que o principal candidato adversário diz, eu nunca pertenci à Câmara Municipal. Candidato-me liderando uma equipa renovada e com nomes escolhidos com critério de proximidade. Estou focado naquilo que é o futuro de Gaia. Eu e a minha candidatura e o projeto que lidero estamos muito interessados e sentimos isso no dia-a-dia, no contacto com as pessoas, em discutir o futuro de Vila Nova de Gaia. E a grande sondagem, que me parece que é a sondagem que importa a todos os candidatos, importa também a mim e à candidatura que lidero, é a sondagem da campanha que temos feito no contacto com as pessoas e com as instituições, que nos dão muita confiança na vitória no dia 12 de outubro. João Paulo Correia tem, noutros debates, já chegou a acusar Luís Filipe Menezes de ter deixado uma grande dívida de perto de 300 milhões de euros quando deixou a presidência da Câmara Municipal. De acordo com o relatório de atividades e contas publicados no site da Câmara Municipal de Gaia, a dívida de médio e longo prazo era de 298 milhões de euros em 2013 e passou para 79,5 milhões de euros em 2024. Há aqui uma recuperação, mas isto também não significa um desinvestimento no Concelho? Bom, essa pergunta é muito pertinente. Aliás, é uma das perguntas mais importantes da campanha eleitoral. De facto, a herança financeira que Luís Filipe Menezes entregou a quem o sucedeu foi muito pesada. A gestão financeira, a gestão orçamental, a gestão da Câmara entre 2008 e 2013 foi ruinosa. Não só levou ao encerramento judicial de uma empresa municipal, a Gaia Nima, como também deixou uma dívida de 300 milhões de euros, dívida direta, dívida à banca e a fornecedores. Nos anos seguintes,
o Tribunal de Contas obrigou a Câmara também a reconhecer dívida gerada nesses anos, entre 2008 e 2013, como, por exemplo, 50 milhões de euros de indemnizações judiciais e 2 milhões e meio de juros de mora. Aliás, se for recuperar os pareceres do Revisor Oficial de Contas da Câmara à época, que hoje é o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e foi deputado do PST, alguém suspeito, já nos seus pareceres castigava muito a gestão liderada por Luís Filipe Menezes, à frente da Câmara Municipal até 2013, que não reconhecia valores em dívida que a Câmara já tinha que reconhecer à época, como os juros de mora de 2 milhões e meio de euros. E a pergunta que se coloca é: o que é que não teria sido feito mais se a Câmara, nos primeiros 6 anos deste ciclo, dos últimos 12 anos, ou seja, entre 2014 e 2020, não tivesse que pegar uma parte do seu orçamento e liquidar essa dívida que herdou de 350 milhões de euros à banca e a fornecedores, 50 milhões de euros de dívidas judiciais e também de 2 milhões e meio de euros de juros de mora. Quantos centros de saúde, quantas ruas não teriam sido reabilitadas, quantos equipamentos esportivos, quantos lares, quanto mais apoio às instituições sociais, quanto mais escolas não teriam sido requalificadas e construídas com este montante. E a grande obra dos últimos 12 anos, porque há muita obra feita em muitas áreas, mas a grande obra é a recuperação financeira da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que também, aliás, e a recuperação também daquilo que é o orgulho dos próprios gaenses. O Luís Filipe Menezes, quando foi candidato à Câmara do Porto, ainda na condição de Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, quando apresentou a sua candidatura oficialmente, disse que Gaia era uma parte do Porto e que, apesar de ser Presidente da Câmara Municipal de Gaia, sempre se considerou um portuense e que a função que exercia de Presidente da Câmara era uma comissão de serviço, uma espécie de treino ou de frete no exercício de funções. Ora, a primeira condição que se exige a qualquer um de nós que é candidato à Câmara Municipal é ter orgulho na sua terra, na história da sua terra, ter respeitar a memória da sua terra e nunca, mesmo a troco de poder colher simpatias de um eleitorado que fica no outro concelho, desrespeitar, desconsiderar, fazer esquecer a grandeza do terceiro concelho mais populoso do país, que é Vila Nova de Gaia. André Araújo, houve um desinvestimento nos últimos anos aqui no concelho de Vila Nova de Gaia ou também acredita que a culpa tenha sido de alguma dívida deixada por outra gestão? Olha, boa tarde a todos, a quem nos ouve, a quem nos assiste, cumprimentar as candidaturas do PS, do Bloco, da coligação Bloco Mais Livre. Antes de mais, um apelo que tem feito sobre a questão da falta e da ausência, quer da ausência do Partido Chega, sendo que essa é facilmente perceptível o porquê, sobre a candidatura do PSD, CDS Iniciativa Liberal. É uma ausência que eu não vou especular do porquê, é uma questão que tem de ser feita ao próprio, mas promove uma dimensão que para nós é muito grave, que é uma diminuição do debate democrático. Nós precisamos de um debate forte, rico, e Vila Nova de Gaia tem estado aquém daquilo que é o seu potencial, a sua obrigação até enquanto ser maior município do país. Graças a esta ausência há muitas questões de responsabilidades do próprio que têm faltado acima da mesa nestes debates, salvo erro este é o 5º debate que Vila Nova de Gaia tem tido, e muitas questões de responsabilidades do próprio, do PSD e do próprio têm faltado ao debate, desde logo a questão da recolha do lixo. Os gaienses lá em casa que nos ouvem sabem muito bem o inferno que é as pessoas deslocarem-se aos contentores de lixo e verem que ele está cheio, e se está cheio é porque o Dr. Menezes entregou, não de concurso, mas de renovação, a recolha do lixo aos lucros da Motengil. Os gaienses sabem isso muito bem e por isso é que nós afirmamos que precisamos de uma recolha do lixo mais eficaz e somos os únicos, a candidatura da CDU, a afirmar que é preciso baixar a fatura da água, já que Vila Nova de Gaia é o concelho autónomo do Porto em que as taxas de resíduos sólidos urbanos, as ditas taxas de taxinhas, são mais altas no contexto do distrito do Porto. Nós precisamos de contas certas, sim, mas as contas certas não podem desacertar a vida das pessoas. E nós temos afirmado que Vila Nova de Gaia, lá está, como dizia há pouco, tem um desenvolvimento social, territorial, uma coesão até territorial e social aquém da sua importância. Isto é fruto de sucessivas décadas de PS, sim, deste mandato de maioria absoluta, com todas as condições políticas para termos hoje um concelho mais coeso territorialmente, com a maioria absoluta na Câmara Municipal, maioria absoluta na Assembleia Municipal e uma maioria absoluta em todas as juntas de freguesia, mas também consequência do legado do Dr. Luís Filipe Menezes e do PSD. Isso atravessa diferentes questões, muitas delas vão estar aqui em debate, a questão do transporte público rodoviário, o inferno que é para todos os que dependem deste serviço nas suas locações casa, trabalho, casa, as questões da habitação, as questões da falta de apoio estruturado ao movimento associativo, a questão da requalificação das escolas. Nós temos escolas em estado absolutamente lastimável das suas condições físicas e materiais, escolas que eu próprio, enquanto candidato, enquanto eleito na Assembleia Municipal, visitei, e pude verificar este abandono a esta política tão central
que é a habitação, a educação, já que se fala tantas vezes do papel da educação para as nossas crianças e jovens, temos escolas em Vila Nova de Gaia, onde chove dentro, com problemas de umidade, acho que não engrandece aquilo que é o município de Vila Nova de Gaia, e a CDU tem sido a verdadeira voz no contexto da Assembleia Municipal, também nas juntas de freguesia, a verdadeira voz da reivindicação das comunidades educativas, e é por isso que o reforço da CDU e o regresso da CDU à variação é uma condição insubstituível, indispensável para o desenvolvimento do Concelho de Vila Nova de Gaia. João Martins, a situação financeira da Câmara justifica que haja algum esquecimento da periferia do Concelho e também alguns problemas já aqui mencionados? Eu penso que nós temos que ir à gênese do problema. Antes de mais, boa tarde a todos, àqueles que nos escutam em casa também, aos meus colegas que são candidatos. O Tribunal de Contas, em relação ao Luís Filipe Menezes, a certa altura disse o seguinte: gestão orçamental desequilibrada, caracterizada pela completa ausência de sinceridade e fiabilidade na previsão de receitas, de racionalidade e prudência na efetivação de gastos. Acrescentou ainda mais. Conclui este Tribunal também que o município concretizou operações extraordinárias que foram concebidas para tornear as limitações impostas pelas normas legais aplicáveis em matéria de endividamento, colocando em causa a situação financeira da autarquia a médio e longo prazo. Também o próprio Tribunal censurou os acordos de uma regularização de dívidas pelo Fundo de Investimento Imobiliário Gaia de Ouro e pela provisão, então, de riscos e sobre avaliação de ativos, entre outros atos de gestão analisados. Portanto, isto revestiu-se, por exemplo, na própria cativação do quartel dos bombeiros sapadores, ou seja, que a certa altura já não era da Câmara, já não era do município. Aliás, durante anos, a autarquia, os vários executivos que lhes sucederam, até de facto conseguir resolver o problema, pagavam sempre cerca de 25 mil euros por mês. Não só o quartel dos sapadores bombeiros, mas também o próprio edifício das oficinas. Portanto, isso com certeza trouxe alguns restringimentos para o período que seguiu. Agora, eu reconheço, e aí tenho que acompanhar o André Araújo, eu próprio, não ainda enquanto candidato, mas como professor que sou, fui visitar, por exemplo, a escola de Vilar de Andorinho, e de facto, eu se fosse encarregado de educação, eu não deixava os meus filhos irem estudar para aquela escola. Isto porquê? É uma questão também de prioridades. Foi requalificado o centro cívico, foi requalificado então o edifício da Junta de Freguesia, tudo bem. A Câmara Municipal gastou algumas verbas para a Igreja Paroquial, foi ainda então para a questão de uma sede de uma associação recreativa e a escola. Portanto, apesar dos constrangimentos financeiros, às vezes nós temos que ter prioridades. E acredito que, de facto, a nível da habitação, da mobilidade, são coisas que nós temos que pensar seriamente, porque isso afeta diariamente a vida dos gaienses. E isso é que é importante. E é precisamente A respeito da gestão do município, gostaria de apresentar aqui também uma proposta que tenho levado à campanha eleitoral, que é a criação de uma divisão municipal da transparência. A nova geração de políticos tem a obrigação de reforçar aquilo que é a transparência na gestão pública e nos cargos políticos e consideramos e considero que é importante que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia passe a ter naquilo que é a sua estrutura uma divisão municipal da transparência. Qual é a sua função? Terá que ser coordenada por um jurista, que será recrutado através de um processo de seleção, irá criar um portal da transparência, como já acontece em outros municípios, e nesse portal da transparência serão colocadas declarações de interesses, quer do Presidente, quer dos vereadores, dos administradores das empresas municipais, dos assessores, todo o decisor político, todos aqueles que intervêm na decisão que interessa ao cidadão. Isso, com mais transparência, aumentamos a relação de confiança entre o cidadão e o decisor político. E também caberá essa divisão municipal da transparência acompanhar os processos de realização de despesa da Câmara Municipal e todo o seu universo, incluindo as empresas municipais. Consideramos que esta é uma das grandes medidas que a próxima Câmara Municipal tem que tomar de imediato nas suas primeiras reuniões.
Vamos à habitação. Um dos problemas aqui no concelho de Vila Nova de Gaia, João Paulo Correia disse que nesta ronda fosse mais breve conseguir, defende a habitação como um dos maiores problemas, propõe a construção de 5.000 novas casas até 2035, pelo menos 1.100 até 2029, final deste mandato. Como é que as vai financiar? Pretende recorrer também à ajuda do setor privado? Bom, construir e adquirir. Ou seja, o contrato que a Câmara Municipal assinou com o Instituto de Habitação, de 143 milhões de euros, permite à Câmara Municipal construir e adquirir. Até 2029 temos obrigação, porque compete à Câmara conseguir executar esse contrato que assinou com o Instituto de Habitação, de 143 milhões de euros, construir e adquirir 500 habitações. Algumas já estão construídas, já foram entregues, as primeiras já foram entregues, outras estão a ser construídas na Madalena, em Mafamude, em Cerzedo, exemplos de freguesias que onde estão a ser construídas habitações públicas que serão colocadas no regime de renda acessível, às quais se juntarão 600 habitações que fazem parte do Parque de Habitação Social da Câmara Municipal. Todos os anos são devolvidas à Câmara Municipal cerca de 150 das 3.400 habitações sociais. Ao fim de 4 anos são 600. E essas 600 também serão reabilitadas e serão somadas às 500 que a Câmara está a construir e adquirir. E aí estão as 1.100. Mas não fica por aqui. Precisamos também de continuar a apoiar as famílias no esforço da renda, no esforço daquilo que é o seu rendimento para pagar a renda. Atualmente, o programa de apoio ao arrendamento, que foi criado também nestes 12 anos, não existia no ciclo anterior, é mais uma obra dos últimos 12 anos, apoia 450 famílias. Queremos duplicar este número, ou seja, passarmos a apoiar 900 famílias no Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, com especial enfoque nas famílias mais jovens e também nos mais idosos, que são as camadas mais atingidas pelos preços de habitação. E além disso, também queremos muito que avance o apoio mais no terreno às cooperativas de habitação. A Câmara Municipal terá que aqui ter um plano de incentivos às cooperativas de habitação, para a construção de habitação, seja na isenção de taxas, impostos, licenças, simplificação, ajudar à simplificação dos processos, mas há aqui algo que tem que acontecer e não depende da Câmara Municipal, que é o financiamento do Estado às cooperativas de habitação, que podem ser, aliás, a Associação Nacional de Municípios defende, e parece-me bem, que pode ser o Banco de Fomento. Ele foi criado pelo Estado e tem que ter alguma utilidade, ou maior utilidade do que tem tido. E pode ser aqui, aquela bazuca que o Governo anunciou de 13.000 milhões de euros, financiados grande parte pelo BEI, Banco Europeu de Investimento, para a construção de habitação pública. Ainda não se percebeu muito bem como é que vai estar o terreno, ainda há muitas nuvens cinzentas, mas esta é uma sugestão também que deixo ao Governo, que é de aproveitar o Banco de Fomento para financiar as cooperativas de habitação. E por fim, um quarto instrumento, que é a revisão do PDM, para retirar a limitação construtiva em altura nas freguesias do Sul e do interior de Vila Nova de Gaia, onde há muita margem para se construir a preços muito mais reduzidos. Isso não acontece por causa do PDM, cuja revisão está praticamente concluída, mas ainda não está concluída. Casas para arrendamento acessível, qual será o valor? Boa pergunta, porque isso também permite esclarecer quem nos ouve e quem nos vê. É assim, a renda acessível é aquela renda que a família pode pagar. E uma família não deve pagar mais do que 35% do seu rendimento disponível. Um caso prático, uma família que tenha um rendimento disponível de 1.000 euros depois de impostos e segurança social, não deve pagar de renda mais do que 350 euros. É o esforço máximo que a família deve pagar. E por isso é uma renda muito acima da renda cobrada nas habitações sociais e é também muito abaixo daquilo que é o preço de mercado. E o caminho tem que ser esse, porque assim, o problema do acesso à habitação é um problema de Vila Nova de Gaia, da região, do país, de grandes potências económicas. Temos que fazer, só existe um caminho, que é colocar habitação pública no mercado. É essa a única solução que eu defendo como uma grande solução, não é a única, mas é a grande solução, colocar habitação pública no mercado. André Araújo, qual a quantidade de casas que devem ser disponibilizadas aqui no concelho? Tem alguma meta para construção, algum caminho para conseguir mais habitação? Olha, é verdade que a habitação é um verdadeiro flagelo em Vila Nova de Gaia. Ainda ontem falava com uma trabalhadora de uma grande empresa do nosso concelho
que trabalha em Vila Nova de Gaia com o filho e devido a questões do arrendamento e do preço que é praticado em Vila Nova de Gaia, vai ter de ser expulso, entre aspas, do nosso concelho, como tantos e tantos milhares de trabalhadores, de mulheres, de famílias que são expulsos do nosso concelho, já nem nos concelhos perto de Vila Nova de Gaia, e trabalhando em Vila Nova de Gaia têm de morar perto do nosso concelho, e já nem nos concelhos perto conseguem garantir o acesso à habitação. É um problema, é um flagelo a nível nacional, precisa de uma resposta forte e musculada do Estado Central. Nós estamos nestes debates autárquicos sempre a parecer que estamos todos de acordo com este consenso da habitação pública. A verdade é que os sucessivos governos têm falhado esta sua responsabilidade desde logo constitucional. Esta responsabilidade não quer dizer que o município não tenha e não possa usar instrumentos que bem utilizados podem ser absolutamente centrais no que diz respeito à resolução do problema da habitação. Já aqui foi dito a questão da revisão do PDM. Nós não precisamos de uma revisão do PDM qualquer em Vila Nova de Gaia. Nós precisamos de uma revisão do PDM que desde logo assenta em 3 eixos. Em primeiro lugar, que trave o uso especulativo do solo. Vila Nova de Gaia é o concelho do país onde o preço o número de pedidos de licenciamento e de construção é maior, ou seja, é o solo mais a ferver do nosso país e nós temos que arrefecer isso. Isso faz com políticas que defina cotas de zonamento para a habitação acessível para a nova construção em espaço urbano. Nós precisamos de associar o urbanismo e a expansão urbanista ao desenvolvimento da mobilidade. Nós não podemos continuar a ter selvas de cimento, prédio atrás de prédio, sem a expansão do metro, sem a expansão dos autocarros. E, por outro lado, associado a isto, nós precisamos de um PDM que defina espaços verdes para viver, parques infantis de proximidade, parques públicos para lazer e para descanso. Nós precisamos de uma Carta Municipal de Habitação com muita urgência. A CDU apresentou e viu a sua proposta aprovada na Assembleia Municipal para a criação de uma Carta Municipal de Habitação, um instrumento indispensável, desde logo, para mobilizar os 4.732 fogos devolutos que temos no nosso concelho, que estão ao serviço da especulação imobiliária. Nós precisamos de casas para morar e não para especular. E nós precisamos, de facto, de um verdadeiro programa de arrendamento a custos controlados. O município tem esta resposta, que nós até que valorizamos, o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, sempre o disse enquanto deputado na Assembleia Municipal. A verdade é que ela, para o ano de 2025, está orçada em 200 mil euros. O Dr. João Paulo Correia, o candidato do Partido Socialista, propõe duplicar no número de famílias, portanto, terá de ser duplicado no nível de investimento, portanto, chegar aos 400 mil euros. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, numa decisão do PS, do PSD e com o voto favorável do Bloco de Esquerda, aprovou uma devolução injustificada, injusta e até diria demagógica do IRS. São 12 a 15 milhões de euros por ano, que metade destes 12 milhões vão para os 10% mais ricos, agregados mais ricos do nosso concelho. Nós precisamos de pegar neste valor. Aliás, o Dr. João Paulo Correia fala em duplicar o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento com este valor do IRS, e nem precisava de usar todo, mas se usasse todo, podia multiplicar por 60, ao invés de propor duplicar. Nós precisamos mobilizar estas verbas para outras matérias, como um programa para a requalificação das escolas e um programa sustentado de apoio ao movimento associativo popular, mas precisamos usar pelo menos 1/3 deste valor da devolução do IRS para um verdadeiro programa de arrendamento a custos acessíveis. Respondendo diretamente à sua pergunta, o que é que nós não precisamos? Nós não precisamos de entrar num concurso de eu dou 4 mil casas, tu dás 5 mil, o candidato do PSD queria que fale em 5, 6 mil, meus colegas candidatos que me corrijam se estou errado, o Bloco fala em 20 mil casas, o Partido Socialista vai apresentando estes números, 600, de uma forma até mais moderada, mas não deixa de apresentar 600, 1000, 2000. Nós não precisamos destes números porque os gaienses estão habituados de 4 em 4 anos. Verem os candidatos a Presidente de Câmara apresentarem com números e depois, passado 4 anos, esperarem que nós nos esqueçamos dos números que eles apresentaram nas eleições autárquicas e vão ter sempre desculpas, que é a questão dos preços, a subida dos preços, a subida disto, a subida daquilo. Portanto, eu acho que a proposta séria é mobilizar os instrumentos que a Câmara Municipal dispõe, responsabilizar o Estado Central pela oferta da habitação pública e termos, desde quando possível, um debate sério e honesto sobre a questão da habitação. Eu acho que este campeonato de promessas e promessinhas fez uma pergunta: quantas casas ofereço? Os gaienses sabem lá em casa que eu olho olhos nos olhos. Quando me contam, como aquela senhora ontem, a trabalhadora, que me falava da necessidade dela habitação, olha, eu não lhe digo, eu vou construir 20 mil casas, eu vou construir 5 mil casas. Eu digo-lhe, olhos nos olhos, que vou reivindicar o cumprimento do direito à habitação. Ou seja, a CDU aposta na reivindicação ao Estado Central para resolver os problemas de habitação. Nenhum Presidente de Câmara, se for honesto, ou nenhum candidato, e creio que os meus colegas candidatos a Presidente de Câmara concordarão, nenhum candidato a Presidente de Câmara pode com honestidade dizer que sozinho vai resolver o problema da habitação e, sobretudo, pode dizer que sozinho vai aumentar os valores da habitação pública. E é importante mesmo que aumente e que passemos deste aparente consenso para a realidade. O João Paulo Correia falava das nuvens
nuvens cinzentas que vêm pelo lado do governo. Eu não acho que sejam assim tão cinzentas quanto isso, são bastante claras, no sentido em que a prioridade do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, numa candidatura que está aqui a faltar, mas a prioridade tem sido a especulação imobiliária, falam de uma cartilha liberal, diz que é preciso construir. Eu tenho pena até que o candidato do Partido Socialista fale da expansão em altura, porque a questão nunca é a construção é a construção a preço que as pessoas possam pagar. Têm falhado nesse aspecto, sucessivas décadas de governo de PSD, CDS, Iniciativa Liberal com o apoio, o Chega também tem apoiado, o Partido Socialista também. Nós precisamos de uma política séria e honesta e é por isso que a CDU nunca vai ouvir nenhum candidato da CDU uma falsa promessa, porque é verdade, uma resposta séria e musculada terá sempre partido do Estado Central. João Martins, a sua meta, o seu objetivo já foi aqui mencionado por André Araújo, já falou em construir 20 mil casas até 2030. É uma leitura enviosada, ou seja, na linha temporal e talvez um pouco do exercício de exegese e de hermenêutica do texto, talvez ajude o André Araújo. Então, a linha temporal até 2030, nós, de facto, queremos aumentar a oferta pública municipal de habitação até 20%. Portanto, não sei que contas é que ele fez, não, o vosso programa é neutral, diz 20 mil casas, eu não o interrompi. Portanto, nesse sentido, agora, este esforço radica em 4 vetores. Ou seja, mas não são 20 mil, quantas são? Ou seja, é no horizonte de até 2030 aumentar até 20%. Se chegarmos a esse ponto, isso era o excelente. Mas não há exatamente esse... Eu não posso dizer, olha, são 20 mil casas. Mas está no seu agora, que nós temos que perceber é que isto pode ser um exercício radicado em 4 vetores. Ou seja, a reconversão, a requalificação, a construção ou a aquisição de casario. Por outro lado, é preciso também cumprir a execução do agravamento de IMI no caso de edifícios devolutos, bem como determinar taxas mais elevadas para imóveis que estejam desocupados há mais de um ano. E, em particular, para aqueles localizados em zonas de pressão urbanística. Aliás, Vila Nova de Gaia, se nós olharmos para a linha do horizonte, e não é preciso ir para o Porto, basta ir ali à Serra do Pilar, a quantidade de gruas que nós temos no nosso horizonte visual. O problema é que essas casas não serão para pessoas com rendimentos ditos normais e nós temos que contrariar isso. Assim também como qualquer pessoa, e isto é algo que os serviços municipais têm que resolver. Nós, para aprovarmos um projeto, se um particular submeter o seu projeto de construção de uma casa, demora em média 1 a 2 anos. Isto é muito tempo. Assim como também nós não podemos pensar que não podemos estar a olhar para uma casa a crescer durante 2 anos. Se há essa urgência, nós temos que pensar de forma criativa, de formas de construção, como por exemplo a construção modular, etc. E isso é acessível. E concordo com a questão da revisão do plano diretor municipal, de forma que possam implementar uma cota de 25% na nova construção para a habitação de arrendamento acessível. Portanto, e temos que ver para onde é que é necessário essa expansão, nomeadamente a sul do Conselho, e concordo plenamente com o João Paulo Correia, porque de facto é uma zona que não está tão densamente ou não há tanta construção. E, portanto, é urgente. Aliás, o PDM que nós temos é de 2009 e é do tempo de Luís Filipe Menezes. E a propósito disso, nesse PDM estava previsto para aquilo que é os terrenos do Parque de Campismo da Madalena a construção de uma Vila d'Este, mas de luxo. Ou seja, e de facto aí eu tenho que concordar com a opção da Câmara ou dos vários executivos anteriores no sentido de preservar aquele espaço. Portanto, é por aí que nós temos que ir e com muita serenidade encontrar então espaços e ritmos
para avançar e para responder a esta necessidade. Deixe-me só dizer isto, porque foi dito que a CDU faz uma Rapidamente. leitura enviosada e os leitores têm o programa do Bloco Mais Livre disponível na internet, portanto se podem julgar se a leitura dos 20 mil casos é ou não enviosada, ela está lá, mas também vamos lá ver uma coisa, era muito sério dizer assim, claro, eu percebo que não se esconda na questão das 20 mil, fala em 20%, era muito sério o candidato a CDU dizer vou construir 34 mil casas até 2053, se pode ser, como o João Martins disse, pode ser 20%, se for excelente. Até Acho que nós 20%, precisamos, até 20%. Se for 10 é até bom, se for 20%. 15 é fixe, se for 7 é mais ou Gostaria de menos. acrescentar aqui. Nós precisamos de um debate sério e honesto. Sim. Exatamente. informação. Então apelo exatamente isso ao André Araújo. Estou cá para ser- De forma séria, faça Estou os cá seus para ser- comentários. Estou cá para João ser- Paulo Correia. Sim, queria também acrescentar, até porque não neste debate, mas em debates anteriores, falamos do Parque de Habitação Social da Câmara Municipal, relativamente àquilo que é o seu estado atual. Mas quem o diz e quem faz essa crítica não quer falar como deixou o Parque de Habitação Social da Câmara Municipal em 2013. 200 habitações danificadas e fechadas. Durante estes 12 anos, a Câmara Municipal investiu 30 milhões de euros na reabilitação das habitações das chamadas urbanizações sociais do Parque de Habitação Social. E gostaria também de dar outra informação importante para este debate sobre a construção de habitação. Sabe quantas licenças de habitabilidade, em média, atribui a Câmara Municipal por ano? 1000. Ora, não é sério. Como já ouvi o candidato à coligação dizer, e como recordou no início da pergunta, prometer 5.000 casas por mandato, em cada 4 anos. 5.000 casas públicas por mandato é mais, Claro. é muito mais em média por ano, dá mais de 1000, que é a média da atribuição de licenças de habitabilidade em Vila Nova de Gaia. Ora, isso coloca logo a proposta num patamar irrealista. E há duas formas também de fazer campanha. É fácil fazer campanha não prometendo nada e não assumindo compromisso de dizer mal tudo e de todos, como também apresentando propostas sem as explicar, só para ver se colhe simpatias eleitorais. Eu acho que também tem que se repor aqui rigor naquilo que é o debate e na apresentação de propostas. Em Gaia vivem mais de 300 mil pessoas, a maior parte desloca-se diariamente para a cidade vizinha para trabalhar e tanto essas como as que trabalham dentro do concelho enfrentam diariamente problemas de trânsito e mobilidade. João Paulo Correia, para melhorar a circulação no concelho de Vila Nova de Gaia, propõe construção de novas variantes. Começo-lhe por perguntar que variantes são estas, onde e o que é que vão ligar? Muito bem, a primeira decisão é não construir mais pontes em direção à VCI, porque mais pontos significa aumentar a pressão num funil que já está demasiado pressionado. Basta ver como é que acontece nas horas de ponte entre Porto e Gaia e Porto. Construir a VL1, que é a ligação, é uma obra urgente para responder a um ponto crítico do trânsito da cidade de Gaia, que é a Rua da Bélgica, em Canidelo. Precisamos construir a ligação entre a rotunda da Quinta Marcos Gomes até à rotunda das Devesas, para desviar o trânsito da Rua da Bélgica, como disse. Uma segunda via rodoviária que tem que ser não construída, mas concluída, porque ela tem vindo a ser construída, é chamada Avenida da República até ao Mar, que nasce na rotunda chamada Rotunda de Laborim, que já tem os seus primeiros 200 metros de obra, de frente, e que tem que ir até a Madalena e aí até a Marginal Atlântica, para receber o trânsito também do sul de Canidelo, da Madalena e do norte de Valadares. Depois temos uma outra que propomos, tudo isto está projetado há muitos anos, desde 94, aliás, desde o primeiro PDM, Plano Diretor Municipal, que é a primeira fase da VL10, uma via de ligação número 10, que para resolver outro ponto crítico do trânsito, o que eu falei anteriormente é para resolver um ponto crítico do trânsito chamado A44, a ligação da A29 à autoestrada número 1, e este aqui é para resolver o problema do acesso à chamada Rotunda do Mercadona em Mafamudo, que está sempre congestionada em horas de ponte. E na segunda saída, quem vem do Freixo para Vila Nova de Gaia, ou naquela que é a saída Gaia-Oliveira do Douro, quem vem na VCI de Gaia, em direção ao Porto, iniciar aí a primeira fase da VL10, para desviar o trânsito da Rotunda do Mercadona, o trânsito que vai para o Oliveira do Douro, que vai para uma parte de Vila Andorinha e até para a Vintes, pode encontrar aí uma alternativa e aliviar o acesso à chamada Rotunda do Mercadona. E ainda, não menos importante, completar também o nó da autoestrada número 1 em Grijó.
Ou seja, na Estrada Nacional número 1, a antiga Estrada Nacional número 1, e entre os Carvalhos e a zona da Feiteira, é muito congestionada em horas de ponta, porque é preciso ir aos Carvalhos para entrar na autoestrada número 1, e quem vem na autoestrada número 1 e quer ir para a zona da Feiteira, Pedroso, Grijol, Sermonte, Sarzedo, tem também que ir aos Carvalhos. O que nós queremos é fazer a obra que está projetada, de criar um acesso em frente ao outlet de Grijol em direção ao sul, na autoestrada número 1, e em frente, quem vem na autoestrada número 1 para norte, não ter que ir aos Carvalhos e sair na zona industrial da Feiteira. Por exemplo, são medidas que nós propomos e queremos muito que aconteçam nos próximos 4 anos e que respondem a principais pontos críticos do trânsito em Vila Nova de Gaia. Propõe também o fim de algumas portagens para resolver os problemas de trânsito. Hoje vi uma notícia, primeira página, num dos maiores jornais de expansão num jornal de grande expansão nacional, a falar sobre o impacto da abolição das portagens nas ex-SCUT que foram abolidas, como sabe, em janeiro deste ano. E o que eu defendo é que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia junte a sua voz e a sua luta à luta que outros Presidentes de Câmara cujos conceitos são atravessados por estas autoestradas, A29, A32 e A41, para que sejam abolidas as portagens e com isso não só gerar poupança às famílias, às empresas, mas também permitir que o Concelho consiga desenvolver 2 zonas industriais muito importantes. A de Olival, junto ao nó da A32, no nó da A32, e em Sandim, uma zona industrial de 230 hectares, que é essencial para o futuro de Vila Nova de Gaia, no nó da A41, em Sandim. E também com isso ajudar a criar mais emprego, melhor emprego e a desenvolver uma parte do concelho que é essencial, que é o interior. Já vamos falar de transportes públicos. André Araújo, pergunto-lhe assim, no caso do trânsito e de quem se desloca na viatura própria, o que é que se pode melhorar na rede de estradas do Concelho de Gaia? É um problema de resolução integrada e uma resolução difícil. Naturalmente, querendo separar, e eu percebo a pergunta, querendo separar a questão do... Está em obra a linha Rubi. Já vamos aos transportes públicos. Sim. Querendo separar a questão do transporte público rodoviário e da metro do Porto da questão do transporte individual do carro, as soluções são integradas. Isto é, nós precisamos também de uma política de promoção do transporte público que retire carros, em particular numa dimensão que para nós é chave. Por exemplo, grande parte das deslocações de carro no período de manhã, as pessoas lá em casa sabem muito bem que nos ouvem, é para levar os miúdos à escola. E por isso é que nós propomos para esta campanha eleitoral um programa de transporte escolar, porque pode contribuir para essa retirada de carros da rua. Naturalmente, a questão do trânsito inferniza a vida das pessoas, tira horas das pessoas com as suas famílias, de lazer, de descanso, apesar de nos estarem, provavelmente, por causa do trânsito, a ouvir-nos a esta hora aos microfones da Renascença. E nós temos uma solução integrada e Vila Nova de Gaia, naturalmente, está integrado na área metropolitana do Porto, e a solução para a VCI, que é um grande problema da área metropolitana do Porto, não pode ser exclusiva de Vila Nova de Gaia, e creio que tem havido passos significativos por parte no âmbito desta campanha eleitoral relativamente a alguns consensos. Desde logo a questão da retirada das portagens na CREP, no problema que temos também na VCI, que é a circulação de pesados. Nós em Vila Nova de Gaia, e a CDU apresentou na Assembleia Municipal essa proposta, à margem disso, no que diz respeito à VCI, nós precisamos de reformular os nós, designadamente o nó do acesso da A44 à A1. Não raras vezes os gaienses sabem muito bem que não há trânsito na A1, mas no acesso, naquela curva de acesso no sentido sul-norte, acumula-se ali uma fila de trânsito e nós precisamos reconfigurar esse nó para permitir o escoamento do trânsito. As pessoas ficam ali à espera porque vem o trânsito, às vezes em alta velocidade ou a velocidades altas de quem se desloca do sul para o acesso à Ponta Rábida, e às vezes forma-se ali uma fila de trânsito naquela curva que não tem propriamente razão de ser, porque não é justificada por um acidente. Portanto, nós precisamos reformular esses nós, na questão das portagens. Precisamos também de uma dimensão que é chave no âmbito da VCI, que é melhorar o tempo de resposta a acidentes. Às vezes aqueles pequenos toquezinhos que criam logo um trânsito que se sente logo desde o nó da Madalena, e nós precisamos de trazer um tempo de resposta muito mais, e isto precisa de uma articulação entre a Câmara Municipal, as infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal do Porto, e nós precisamos melhorar nesse sentido. Há algumas propostas que o Partido Socialista traz para esta campanha eleitoral, que acabámos de ouvir, no que diz respeito às ditas vias estruturantes do nosso Concelho, são reivindicações antigas da CDU, que nós precisamos com urgência de concluir. Como o candidato do Partido Socialista disse, são vias que já estão definidas há várias décadas e que Vila Nova de Gaia tem falhado sucessivamente naquilo que é
a conclusão destas obras que se vão arrastando por diversos motivos e não entendam nisto necessariamente uma crítica a este ou aquele executivo, mas efetivamente já estão definidas muitas vias estruturantes que vão contribuir para a melhoria do trânsito, que são reivindicações muito antigas das forças que compõem a CDU e as pessoas lá em casa sabem que precisam de ser concluídas e concordo, e é uma proposta muito antiga da CDU, esta questão do nó de Grijó, do acesso a sul de Grijó, da A1, que o João Paulo Correia aqui falou, é uma reivindicação muito antiga da CDU. Há certas coisas que eu repito e não querendo bater na mesma tecla. O Partido Socialista tem maioria absoluta na Câmara Municipal, tem maioria absoluta na Assembleia Municipal, tem maioria absoluta em todas as juntas de freguesia. As pessoas lá em casa têm de perguntar, eu admito as boas propostas e as boas intenções do Partido Socialista, as pessoas têm lá em casa a perguntar, vamos confiar em quem não fez, em quem continua com estes problemas, ou vamos dar voz a quem lhe dá voz? João Martins, o que é necessário fazer pela rede de estradas do Concelho de Vila Nova de Gaia? Há que ter essa preocupação, mas acima de tudo nós temos que perceber o que é que nós podemos, e porque a nossa coligação Bloco Mais Livre, Mais Independentes, é uma coligação progressista, ecologista, e temos que ir para a segunda palavra. De facto, o problema é o automóvel. E nós temos que resolver o problema não do automóvel, mas das pessoas. E se nós estamos sempre numa linha da frente a pensar no automóvel, nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que um terço das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal tem origem exatamente no automóvel. E nós temos que reduzir isso, até por orientações da União Europeia. A mim preocupa-me, por exemplo, que um terço dos alunos de Gaia não têm transportes para ir para a escola, ou seja, é um número elevado. E aí concordo com André Araújo, que de facto temos que montar um sistema de transporte escolar, porque de facto é um tormento diário a aglomeração de automóveis a levar os alunos para as escolas. E nesse sentido, acho que temos que apostar sim, seriamente, em bons transportes públicos, etc., e que cheguem a todo o concelho. Porque há partes periurbanas do concelho que, de facto, é lastimável não terem transportes. Então vamos já abrir a parte dos transportes públicos. No Bloco de Esquerda, o que é que propõe para melhorar a rede de transportes públicos aqui no concelho? A coligação Bloco Mais Livres, Mais Independentes, de facto, sugere que nós possamos elaborar um plano municipal de mobilidade sustentável. Ou seja, é importante também que isso garanta de forma concreta o acesso a todas as pessoas ao transporte público. Através assim, nós temos já um sistema de transportes que é a UNIR, e depois já vamos falar sobre isso. É para manter a UNIR? A UNIR pode se manter. Os operadores é que não. Portanto, o operador está a falhar e, portanto, nós temos que resolver isso rapidamente. Aliás, anteriormente, antes da UNIR, era um problema também de transportes em Vila Nova de Gaia. Portanto, temos que resolver urgentemente, e penso que será uma das primeiras atitudes da Câmara, é rasgar, então, entre aspas, o contrato aos operadores deste lote 4, Espinho e Gaia, porque de facto é o único que tem de facto problemas. Isso não é verdade. Está bem, mas ou seja, visivelmente, eu com o mal dos outros eu posso. Eu gosto bem de todas as pessoas. Está bem, pronto. Temos um segundo Cristo cá na Terra. De facto, nós temos que resolver o problema de Vila Nova de Gaia e passa pela mudança urgentemente dos operadores. Porque há uma longa lista de coimas, de falhas, desde as mais leves até às mais graves. Nunca desde o início desta operação os operadores foram autuados. Portanto, isto quer dizer, e aí a culpa de facto acredito que seja da empresa metropolitana de transportes, mas aí o processo também começou enviosado. Vamos para o terreno e a posterior é que se cria a empresa metropolitana de transportes. E quanto à linha de metro Rubi e também ao projeto para o TGV, a passagem aqui em Vila Nova de Gaia?
O metro, de facto, tem dado muita qualidade ao nosso concelho. E devíamos ter também uma outra forma de olhar para o concelho e perceber que ligar, por exemplo, à zona oriental do concelho. A nova linha Rubi vem, de facto, resolver vem dar qualidade de vida às pessoas. E isso, pronto, acho que estamos todos felizes, muito contentes, e na expectativa que quanto mais rápido começar em funcionamento, melhor. O TGV, se nós dobrarmos esta folha A4, este vínculo é o Rio Douro. A parte norte da área metropolitana do Porto está bem servida, já com a nova estação, etc. A parte sul da área metropolitana, que Gaia, sendo o primeiro concelho da área metropolitana do Porto, tem que olhar para essa margem sul da área metropolitana. E a estação de Vila Nova de Gaia é fundamental, até para atrair populações de Santa Maria da Feira, de Oliveira das Mães, que não vão para Aveiro, ou seja, é muito mais rápido de chegar aqui do que propriamente a Aveiro ou atravessarem as pontes para irem para o Porto. João Paulo Correia, começamos pela Rede Unir, é para manter tal como está? Bom, aqui o que está em causa é o operador que serve a esta Rede Unir. Ele opera em Vila Nova de Gaia e em Espinho porque venceu um concurso público internacional que lhe deu a adjudicação porque apresentou a proposta mais baixa, que de facto não devia ser o critério único ou maioritário para um tipo de serviço que é muito especializado, mas o que é certo é que venceu com as regras que estavam em vigor e entrou em funcionamento em dezembro de 2023, até hoje falha todos os dias, nas carreiras e nos horários, em todas as freguesias. Prejudica milhares de gaenses, crianças, jovens, trabalhadores, pessoas mais idosas. O que acontece na Rede Unir em Vila Nova de Gaia é um desastre. Temos que resolver urgentemente este problema. Diria que é o problema mais grave de Vila Nova de Gaia. Só há uma solução legal para isto, que é a substituição deste operador por rescisão de contrato. Quem é que o pode fazer e quando? Quem o pode fazer é uma entidade metropolitana quem representa o Estado na fiscalização deste contrato, que se chama Transportes Metropolitanos do Porto. Esta empresa pode rescindir a qualquer altura, porque este operador incumpre diariamente o contrato, mas deve-o fazer, e fique claro, quando encontrar um outro operador, um consórcio de operadores, que dê garantias de cumprir o contrato das carreiras e dos horários que estão no contrato. Ou seja, tem que ser um operador que ofereça um serviço de qualidade, mas que tenha também 150 autocarros disponíveis e 200 motoristas. E não são dezenas de operadores no país que têm essa disponibilidade, mas ela existe por parte de alguns operadores. E creio que isso tem que ser feito com brevidade, mas certamente com alguns meses, que vai durar alguns meses. Tem que ser feito com responsabilidade, mas tem que acontecer rapidamente. E depois, a Câmara ainda tem outra missão. E aí eu acho que a intervenção do Presidente da Câmara é fundamental, que é olhar para os horários que estão em vigor, porque sabemos que muitos desses horários não são adequados aos horários escolares, aos horários dos treinos dos clubes desportivos e também aos horários, por exemplo, dos centros de saúde, das consultas nos centros de saúde e do hospital. E isso tem que acontecer, e até no trabalho noturno. E olhando até para aquelas famílias monoparentais, muitas vezes, que têm muita dificuldade em conciliar a sua vida profissional, familiar, e não têm algumas vezes horários para um período noturno de trabalho, que sem essa oferta de serviço de autocarros prejudicam muito aquilo que é a sua prestação profissional. A Unir prejudica todas as freguesias neste momento, este operador, prejudica mais as freguesias do interior, que não têm alternativa, e prejudica mais as crianças e os jovens e as pessoas mais idosas. Aliás, é um tema que eu também tenho trazido a todos os debates. Falar das pessoas com mais de 65 anos de idade é fundamental. Claro que quando lançamos um programa de habitação pública e duplicamos o apoio ao arrendamento, também estamos a governar para as pessoas com mais de 65 anos. Claro que quando tivermos uma Unir com qualidade e a responder às vontades e aos interesses de Vila Nova de Gaia,
Também estamos a governar para todas as idades, incluindo para as pessoas com mais de 65 anos, mas a verdade é que Vila Nova de Gaia tem, nos últimos 10 anos, viu disparar o número de pessoas com mais de 65 anos. Isto obriga a Câmara Municipal a reforçar as suas políticas sociais, que aliás, tem sido o ponto forte da governação dos últimos 12 anos. E além do programa de emergência social, além do programa de apoio ao cuidador informal, nós temos, além da gratuitidade do andante, nós defendemos a gratuitidade do andante, e estamos a falar de mobilidade para pessoas com mais de 65 anos, também defendemos o Vale Farmácia, num valor de 150 euros por ano, pode ir até 250 euros por ano para casos extremos, para todos os gaienses com mais de 65 anos, poderão descontar na farmácia esse vale em medicamentos e outros produtos, porque sabemos que muitos deles estão sobrecarregados. Esta campanha também tem-me permitido... Sim, ia pedir que se focasse nos transportes para podermos ainda falar sobre o TGV e a linha Rubi. Em relação ao metro, lembrar que a maior obra pública no terreno em Portugal está a acontecer em Vila Nova de Gaia. Isto também é obra feita. E além disso, é preciso que a próxima fase da expansão da rede de metro em Vila Nova de Gaia seja a Canidelo, à fronteira entre Canidelo e a Madalena. É essa a nossa proposta, que faz parte de um plano especial de mobilidade para a Freguesia da Madalena, a VL1, como falei há pouco, a ligação rodoviária que terá a ser construída entre a Quinta Marcos Gomes e a Rotunda das Devesas, para responder ao ponto crítico chamado Rua da Bélgica, e também a ligação de metro entre a Rotunda das Devesas, onde está a nascer uma grande estação da linha Rubi, e a fronteira entre a Madalena e Canidelo. O andante, a gratuitidade do andante, estendê-la até aos 30 anos de idade, ajudando os jovens que estão nos primeiros anos de vida ativa, e a partir também dos 65 anos, como disse há pouco. Relativamente à alta velocidade, acho que é um tema... Sim, sobre o TGV estão previstas cerca de 100 de expropriações. Como é que a Câmara quer lidar com tudo isto? E também perguntar-lhe se faz sentido ter a tal estação em Vila Nova de Gaia, depois de haver também do comboio parar também no Porto. Bom, isso é o que faz mais sentido. É haver uma estação que sirva o comboio de alta velocidade, porque a estação não é de alta velocidade, nós resumimos na designação e acaba por parecer até curiosa, uma estação de alta velocidade em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, como até já foi dito há pouco, é o concelho mais a sul do Distrito do Porto e lidera todos os concelhos a norte, é o concelho mais a norte dos concelhos da área metropolitana do Porto, que estão a sul do Douro. E aparece como um líder de região, de uma sub-região, melhor dizendo. E aqui parece-me muito claro que para essa grande sub-região, a estação de Vila Nova de Gaia é um fator de desenvolvimento maior do que se não houvesse uma estação em Vila Nova de Gaia e ficássemos só com uma estação no Porto. A grande conquista do processo de alta velocidade em Portugal relativamente a Vila Nova de Gaia é a construção desta estação. A localização desta estação terá que ser decidida, é uma decisão do Governo e das Infraestruturas de Portugal e do consórcio, e do nosso ponto de vista ela tem que ser decidida, e sabemos que está a ser decidida entre Santo Ovídio e Vilar de Paraíso, que hoje pertencem, as duas fazem parte da mesma União de Freguesias, que serão desagregar no dia 12, mas Santo Ovídio ou Vilar de Paraíso é uma decisão do Governo, das Infraestruturas de Portugal e do consórcio. O que nós reivindicamos é que a decisão seja tomada pelo menor impacto possível no território, aquilo que gere menos impacto, como falou há pouco, na demolição de habitações, e não só de habitações, também algumas indústrias. E depois há aqui outro processo que me parece fundamental, que é, se a estação for em Santo Ovídio ou em Vilar de Paraíso, tem que se assegurar a ligação à rede de metro. Isso também é fundamental, como também este processo tem que decorrer com mais transparência por parte da Infraestruturas de Portugal e do consórcio. Não aceitamos que muitos empresários e empresas e trabalhadores dessas empresas sejam abordados por alguém que representa empresas privadas que são contratadas por este consórcio e que não traz informação suficiente e causa um alarmismo, há uma desinformação que não pode acontecer. E aqui a Assembleia da República tem um papel importante, porque cabe aos deputados também procurar essa informação, um poder legal que lhe está cometido pela Constituição, e também o futuro Presidente da Câmara Municipal tem essa obrigação. Andreiros, vamos já ao TGV. Faz sentido estas duas paragens tão próximas e é obrigatório ter a ligação ao metro? Faz todo sentido, acho que é uma questão até consensualizada, faz todo sentido no plano, não só para as pessoas que moram em Vila Nova de Gaia, mas no plano da região. É uma conquista que Vila Nova de Gaia teve e que nós não vamos abdicar dela. Nós precisamos de um debate na linha de alta velocidade com transparência.
E o que temos visto tem sido trocas de manchetes, guerras de bastidores, envolver até o governo, a IP, manchetes que vão se desmentindo, e inclusive alguns autarcas. Nós tivemos um assunto, não trazendo o TGV para a questão central, porque a questão central da mobilidade nunca será o TGV, e na vida das pessoas no seu cotidiano, nós não apanhamos todos os dias alta velocidade. Mas nós tivemos em Vila Nova de Gaia um representante do consórcio que venceu o concurso a ir a uma reunião de Câmara Municipal, dizer aos munícipes isto vai ser assim, isto vai ser assim, isto vai ser assim. E esses mesmos munícipes no dia a seguir abriram o jornal e viram quer a IP, quer agora o Banco Europeu de Investimentos dizer que afinal a solução era outra. Do ponto de vista da credibilidade da própria instituição, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que vai muito para além deste ou daquele partido, ou deste ou daquele executivo, do ponto de vista da credibilidade das instituições, isto tem muita gravidade, e eu acho que é extraordinariamente grave. Os gaienses se deslocaram à Assembleia Municipal para ouvir da Câmara Municipal e do consórcio, a convite da Câmara Municipal, dizer que as alterações vai ser assim, que a estação vai mudar de lugar e que em vez de uma ponte vão ser duas, e depois abrir o jornal e ver o BEI, o Banco Europeu de Investimentos, dizer nós só financiamos se for uma ponte ou só financiamos se for uma. Estas trocas de manchetes e jornais colocam muitas dúvidas num processo importantíssimo para a região e para o país, e nós temos de acabar de uma vez por todas com isso. Naturalmente o TGV não é a questão central da mobilidade. Sobre a Rede Unir. Sobre a Rede Unir, o candidato do Partido Socialista apelida de desastre. E eu acho que faz todo sentido, é uma palavra muito bem aplicada. Mas é um desastre criado pelo PS e pelo PSD na Arma do Porto, e eu não me vou cansar de o dizer, porque nestas eleições autárquicas eles estão a tentar tomar-nos todos por burros e fingir que o problema deles, este problema da vida de todas as pessoas, não foi por eles criado. Todas estas promessas que acabámos de ouvir de João Paulo Correia, a falar que precisamos de uma rede de transportes públicos que sirva aos centros de saúde, que sirva as pessoas com maiores de 65 anos. Todas estas promessas que ouvimos de João Paulo Correia, ouvimos de Eduardo Vítor Rodrigues, e não foi há 4, 5, 6, 7 anos, foi há menos de 2 anos. Foi o executivo do Partido Socialista que disse que vinha aí uma revolução no transporte público e ela não apareceu. Foi o Partido Socialista que disse que vinha aí um serviço público e ele não apareceu. É uma solução que compromete tanto o Partido Socialista como o PSD, porque isto foi uma decisão dos autarcas da Ana Metana do Porto, o próprio João Paulo Correia denunciou. Foi uma questão economicista que deram isto ao mais barato. Quer melhorar. A única questão aqui, a única hipótese, e creio que é uma proposta que tem tido cada vez mais caminho, cada vez mais tração, é a consideração da STCP como uma operador interno da Área Metropolitana do Porto. Isto não significa que de hoje para amanhã a STCP assuma a operação, aliás, porque a STCP sofre de uma dimensão que é a falta de investimento estrutural e estruturante ao longo destas décadas. Nós precisamos investir numa empresa, desde logo, porque a Câmara Municipal de Gaia é um dos principais, o segundo maior acionista desta empresa. Nós precisamos de um perfil que capacite a STCP e coloca a STCP a fazer desde logo a gestão da rede de transportes rodoviários do nosso concelho e da Área Metropolitana do Porto, porque só a STCP tem a capacidade de fiscalização do incumprimento, porque há uns meses não havia essa fiscalização por parte dessa empresa metropolitana. Só a STCP tem a experiência, o capital, os recursos humanos capazes de colocar uma operação desta complexidade, como aliás as pessoas lá em casa viram. Nós nestes debates não podemos desfasar os debates da realidade, e nós não podemos dizer às pessoas que vamos ter transportes públicos fantásticos, vem um operador absolutamente extraordinário, quando há 2 anos andámos a dizer a mesma coisa às pessoas. E nós falávamos há pouco. E nós falávamos há pouco. A questão nunca foi se o operador é seu amigo ou é meu amigo. A questão nunca foi essa. A questão é se o operador é virado para o lucro. Se dá lucro, faz. Se não dá lucro, não faz. E é isto que tem mediado, e nós, para ter um serviço público, precisamos de um operador público. Como se faz, de resto, por esta Europa fora. Nós precisamos de replicar estes modelos, uma articulação ao nível metropolitano do transporte público rodoviário, e esta visão, permita-me a expressão, com todo o respeito, um pouco tacanha dos autarcas de PS e de PSD na Área Metropolitana do Porto, tem-nos colocado muito um atraso competitivo, inclusivamente com a Área Metropolitana de Lisboa, que teve a capacidade de implementar soluções de transporte que, não sendo excelentes, conseguiram melhorar a vida de todo ou contribuir para um sucesso muito mais tangível. E a CDU está sozinha nesta questão da STCP. Há poucos meses, na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para a consideração da STCP como operador interno da Metropolitana do Porto. Agora, como vimos, faz o frete ao PS e repete o argumento do Partido Socialista para a questão da Rede Unir. Há um destaque do debate do JN, peço desculpa estar a fazer publicidade ao órgão de comunicação social, um destaque que o JN deu à intervenção, o único destaque, aliás, que o JN deu à intervenção do Bloco Livre no debate anterior, foi que as ações da CDU não têm impacto.
De facto, há lutas que nós tivemos durante anos e não abdicamos delas. Nós lutámos durante décadas, mais de 20 anos, pelo passo único intermodal e só passado 20 anos é que conseguimos uma correlação de forças para o conseguir. Mas nunca desistimos. As lutas certas e justas contam com a CDU. De facto, é difícil ter impacto quando em janeiro dizemos uma coisa, depois chegamos à eleição temos outra. Da CDU podemos não ganhar sempre. Mas as nossas lutas são certeiras, temos convicções, temos princípios e deles não abdicamos quando chegam as eleições. Temos que terminar Rapidamente, e só para replicar. Eu estou sempre com muita atenção àquilo que todos os candidatos dizem, mas quando de facto começam a resvalar para o mundo da criatividade... É uma proposta sua de há poucos meses. Isso traz-nos mundo da criatividade. Problema. Então era muito não criativo, não foi o Bloco, enquanto força sozinha na Assembleia Municipal, e vai dizer que isso foi apresentou há poucos meses. desinvestimento e tal. Em novembro de 2024... Em novembro de 2024, a CDU chumbou exatamente a adenda ao contrato dos SCCP. Informe-se, vá ler os documentos. E mais, esta atitude irresponsável da CDU, e essa pergunta foi feita em plena Assembleia, se não fosse feita aquela adenda, os gaienses têm que saber se a CDU fosse poder na Câmara Municipal, estariam sem os SCCP a 1 de janeiro de 2025. Não é verdade. Para terminar, João Paulo Correia, brevemente. Rapidamente, referente ao contrato que acabou de ser citado, entre o município, entre o município de Gaia e a SCCP, para que os gaienses saibam, o município de Gaia fez um contrato com a SCCP, porque a SCCP tem opera uma rede em Vila Nova de Gaia, para 10 anos, com um investimento médio da Câmara Municipal de 5 milhões de euros por ano. Ou seja, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia investe pouco mais de 5 milhões de euros por ano na rede STCP em Vila Nova de Gaia. E o que é que permitiu? Isso são números. Porquê é que permitiu? Permitiu, por exemplo, vou dar um caso concreto. Uma linha da STCP que ficava em Mafamudo, não vinha a Vilado para isso, neste momento não só percorre Vilado para isso, como vai ao Centro Sul da Madalena. Mas sabe porque é que ela e essa extensão custa dinheiro à Câmara Municipal e faz parte deste contrato. Mas depois também dizer o seguinte, porque meteram lá a STCP hoje é uma empresa pública porque alguns deputados do PS, entre os quais eu próprio, deputados do PCP, também do Bloco de Esquerda, conseguiram a tempo, em 2015, evitar a privatização da STCP. Senão o PCP não estava a falar assim. Pois e não. Também gostaria de esclarecer... E se não fosse o PCP... Gostaria de esclarecer quem nos acompanha, só para terminar. Mesmo para terminar. Vocês não tinham privatizado a STCP? Para não levarem muito a sério esta animosidade entre PCP e PS, porque até eu fui presente junto numa coligação com o PCP. Eu governei a junta de freguesia. Aproveitando que estão as três forças de esquerda admitem uma coligação no pós-eleições? Não é animosidade nenhuma, nós temos um debate sério e a troca de ideias faz parte do debate democrático e as discórdias e as discordâncias fazem parte dele. E a CDU, eu percebo que o Partido Socialista queria que fizéssemos o frete que outras candidaturas fazem, que é dizer as propostas deles antes deles próprios. A CDU tem uma opinião própria, um património de intervenção que os gaienses conhecem. A questão da expansão da SCCP que nós vimos em Vilar de Paraíso, como todas as pequenas expansões da SCCP, são sempre para acomodar um novo supermercado que lá se faz. Nunca é uma expansão da SCCP. Desculpa, isso é mentira. A primeira expansão a primeira expansão foi para colocar, foi isso é mentira. O senhor sabe que eu fui eleito na Assembleia de Freguesia. Mas não sabe o que está a dizer. Sei muito bem. É mentira. E foi uma reivindicação da CDU durante muito tempo, levar o 903, agora o 905, até ao Centro de Saúde da Madalena. E a questão é muito simples. O João Paulo Correia tirou um número dos 51 milhões, dos 5 milhões para a STCP. É verdade ou não é verdade que não há expansão da rede STCP prevista neste contrato para os próximos 10 anos? E esta expansão é extraordinariamente limitada. Não é a expansão que os gaienses reivindicam da STCP. E não vale a pena dizermos, vamos já 5, 6, 7 milhões. Quando a expansão não é feita. Esta expansão em Vilado para isto foi uma medida conjunta da coligação que tivemos na Junta de Freguesia. Isso não é verdade. Vamos ter mesmo que terminar. Normalmente nos debates da Renascença promovemos um questionário cultural, um bocadinho também para aligeirar os ânimos. João Paulo Correia, em que século foi construída a Capela do Senhor da Pedra?
Não tenho de Faça memória. mais pálida ideia. Ninguém Está à sabe. vontade para errar, porque eu não faço Século mais pálida XIX. ideia. Século XVII. 17. Olha, ok. boa. Enganei por André Arujo, quantas freguesias tem Vila Nova de Gaia com a revisão? pergunta fácil. Tem uma pergunta muito mais fácil do que ao João Paulo Correia. Nós temos 24 freguesias em Vila Nova de Gaia, graças à reivindicação da CDU e da luta das populações. Não, e do Mas Mas foi uma Partido pergunta mais Socialista. fácil. Mas foi uma pergunta mais Ou fácil do que seja, a que deu ao João Paulo não, Correia. não Muito foi a mais CDU. fácil. Muito mais fácil, Foi muito mais votado fácil. na Assembleia Muito mais fácil. Municipal a Muito mais desintegração fácil. Isso foi das uma luta, freguesias não, isso e só foi houve voto. um partido que não votou a favor, foi o Chega. Mas pronto, isso são outros 500. João Martins, no vinho do Porto, o que é adicionado para manter a doçura? Olha, eu peço imensa desculpa, mas eu não bebo Não bebe? vinho. É a aguardente. A simpatia, Agora, a simpatia da Rádio Nascença é que o PCP já saiu. A Olha, aguardente. já me chamaram de Jesus Cristo neste debate, fica mal na rádio. Muito obrigada, Não, João deixa-me Paulo dizer Correia, André Arujo, João Martins, muito obrigada por tarde. participarem no debate da Renascença. O ciclo A Voz das Cidades está a terminar, deixa o BOA aqui em Gaia. Já agradecemos à World of Wine por nos ter sido o espaço para a realização deste debate. Seguimos agora a viagem pela A1 e terminamos. A próxima paragem é em Lisboa.